Olá pessoal, nós vamos aqui para vocês mostrar como é que se faz para colocar o questionário na base do Lime. O Lime é um programa que a gente colocou no site do professor Valdinei para hospedar questionários. Então o próprio Lime é hospedado dentro do site do professor e para nós termos acesso a ele tem que ser através do site. O site, como todos devem saber, é vivegouveia.net. E o link para você entrar na base do Lime, que é uma base de dados diferente do site do professor, eles são apenas hospedados no mesmo lugar, mas são dados diferentes. Então, vivegouveia.net/lime/admin, e nós podemos ter acesso ao login aqui para entrar no Lime Survey. Para entrar, o login, o usuário é BNCS e a senha, por motivo de segurança, eu não vou falar aqui, mas é só perguntar que a gente fornece para o pessoal que for do NCS. Então, você clica em login e você vai ter acesso à interface aqui do programa do Lime Survey. Eu não vou detalhar todos os dados, o que significa cada lugar, cada botão, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Então, eu vou falar para vocês algo bem básico para vocês criarem um questionário simples e poder colocar no ar para que comece a ser respondido. Então eu peguei aqui um questionário, o termo de consentimento, um termo de consentimento qualquer, o questionário do professor Valdinei, o QVB, e algumas perguntas demográficas. Então a gente vai inserir essas perguntas aqui, esses itens, essas escalas e esses termos de consentimento no próprio Lime, e eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Então aqui na interface ela é bem simples. Nesse botão aqui onde vocês podem ver, onde está mexendo o mouse, questionários, se eu clicar aqui estarão todos os questionários que tem hospedado no Lime do BNCS. Então cada link desse aqui é um questionário diferente. Então para nós criarmos o nosso questionário, nós vamos ter que vir nesse botão mais aqui. Antes de ir, eu vou apenas selecionar um questionário qualquer aqui, para nós abrirmos e mostrarmos como exemplo. Quando a gente seleciona o questionário, aparecem essas outras opções aqui, ó. Essa opção dessa engrenagem aqui, que parece o símbolo do Rotary, você clica nele para poder você visualizar o questionário. Das perguntas que você já colocou, você pode visualizar como está indo o questionário, como está sendo, como é que está ficando configurado o questionário. Então vou clicar aqui só para a gente ter uma noção. Esse aqui é um dos questionários que a gente tem hospedado, e aqui é como fica o questionário quando está no Lime, como que o respondente vai ver o questionário. Então esse aqui é o termo de consentimento, e na medida que a gente for colocando as nossas perguntas, eu vou avançando aqui para vocês darem uma olhada nesse como exemplo. Então deixa eu colocar aqui do lado. Então vamos lá, nós vamos começar agora a criar o nosso questionário. Para criarmos, como eu falei anteriormente, nós vamos ter que clicar no mais. Aqui nesse mais você cria, importa ou copia um questionário. A parte da importação é bem simples, mas explicar isso fica para uma outra oportunidade. Aqui eu vou explicar basicamente como faz para a gente criar um novo e colocar aquelas perguntas, aquelas escalas que eu falei. Então a primeira coisa importante que vocês devem olhar é que o idioma base. O idioma base é muito importante porque esse idioma vai ficar incorporado no questionário. Então todas as perguntas que nós colocarmos, todos os botões que tiverem no questionário vão ficar no idioma base que a gente colocar. Por exemplo, aqui vou abrir de novo aquele que a gente colocou como exemplo. Como vocês podem ver, tem esse botão aqui, por exemplo, próximo. Caso nós tivéssemos colocado outro idioma base, aqui não estaria próximo em português, estaria próximo em algum outro idioma que a gente tivesse colocado. Ou então aqui essa outra opção, ó, sair e apagar o questionário. Então tudo que tiver dentro, incorporado ao questionário, vai estar no idioma que a gente colocar como idioma padrão. Então voltando para cá, o idioma base da gente, eu coloquei o português do Brasil, e o título, a gente vai colocar o título que vai ficar em cima do questionário quando o respondente clicar no link. Então eu vou colocar aqui teste, e nós vamos depois ver como é que fica. No caso, esse título aí vai ficar aqui, ó, onde vocês podem ver, onde tem aqui formas de agir no mundo. Isso aqui vai ser o título do nosso questionário. Então aquele teste lá, quando nós finalizarmos, vai ficar nessa posição aqui, tá? Então passou o teste, nós temos aqui esses 3 espaços para colocar texto. Esse primeiro espaço para colocar texto é essa parte aqui do texto, ó.
Bem-vindo, por favor, utilize o navegador Firefox ou Chrome e evite o Explorer. O Explorer dá muito problema no Lime, também dá muito problema no IAT, então o aconselhável é que se utilize sempre o Firefox e o Chrome. Por isso que essa é uma frase padrão, a gente sempre deixa essa frase aqui, esse texto aqui, para poder orientar os respondentes. Em seguida, nós temos aqui onde fica a parte do termo de consentimento. Então, o termo de consentimento é todo esse texto aqui que deve ser adaptado, não é igual o texto que fica dentro do questionário impresso, né? Você tem que adaptá-lo para a forma que vai ser respondida. No caso, você não vai marcar uma opção, você vai clicar numa opção, por exemplo. Então, aqui fica todo o termo de consentimento, que vai ficar nesse espaço aqui, no espaço do meio. E o espaço final é onde você deixa uma mensagem final, onde você deixa o agradecimento, ou se você for fazer um novo questionário, como por exemplo nas pesquisas que a gente tem feito no BNCS, geralmente a gente direciona o respondente para quando ele terminar de participar dessa pesquisa de autorrelato, ele seja direcionado para uma pesquisa do IAT. Então nesse espaço aqui também nós vamos colocar isso. Aqui embaixo tem algumas opções, por exemplo, o URL final. Quando finaliza o questionário, a gente coloca aqui uma URL para poder o respondente ser direcionado. No caso, se nós formos fazer um teste IAT, nós colocamos aqui o endereço do IAT. Se não, nós podemos colocar, por exemplo, o site do professor, vvgovia.net, que quando o respondente terminar de responder esse questionário no Lime, ele vai ser direcionado para a página e pode conferir tudo que nós tivemos por lá. Essas outras perguntas aqui são perguntas bem simples, só você colocar o administrador, qual vai ser, bota seu nome e qual é o seu e-mail, para poder os erros serem enviados para o contato que tem aqui. Então, essa primeira parte é bem simples, então você apenas precisa colocar esses textos. No caso, eu vou copiar o texto que está aqui, só para a gente servir como exemplo, mas o ideal é que você tenha esse texto no Word e coloque lá. Por exemplo, aqui, forma de agir no mundo, eu vou dar um Ctrl C e vou dar o Ctrl V lá, só para a gente ter aqui. O ideal também, se você for copiar algum texto da internet, é você primeiro colar no bloco de notas para tirar a formatação do texto. Então eu vou colar aqui. O texto está muito grande aqui porque eu coloquei para ficar no formato maior. Eu vou só diminuir aqui para facilitar a leitura. Então, diminuir, pronto, aqui nós colocamos o texto sem formatação e eu vou colar lá, colar aqui. No caso, a gente está sem aqueles ícones do Firefox e do Chrome, então por isso que é ideal que a gente coloque antes no Word para depois passar para cá. Então eu não vou perder muito tempo aqui, porque é uma questão bem simples de formatação que vocês podem fazer no Word. A segunda parte é onde tem um termo de consentimento. Eu vou copiar do nosso questionário aqui, termo de consentimento. Esse termo de consentimento ele não está adaptado, ele foi pego de um questionário qualquer, então eu vou apenas copiar aqui e vou colar lá, mas ele precisaria, no caso, ser adaptado para ficar igual a esse aqui, por exemplo, que já foi adaptado, né, e já está todo formatado para que nós possamos começar a nossa pesquisa. Então, vou colar aqui. Pronto, depois de colar, vocês podem ver que ele está com alguma formatação aqui, porque eu peguei direto do Word. Mas o ideal seria pegar, colocar no bloco de notas lá para tirar a formatação. A imagem ela não veio para cá, porque para você inserir imagem você tem que inserir imagem dentro da base de dados do Lime. Então isso aqui seria um outro vídeo que eu teria que mostrar para vocês como inserir as imagens. Caso vocês queiram brincar, é muito simples, é só vocês irem aqui nas ferramentas e descobrir. Mas como esse não é o foco agora, então eu não vou perder tempo com isso. E aqui no final a gente coloca uma mensagem qualquer, agradecendo, muito obrigado pela participação. E se você quiser que o respondente participe, né, de outra pesquisa, você pede, né, coloca aqui a mensagem, rogo que colabore com outra pesquisa, tal. Então você coloca aqui o texto que você vai querer que fique lá no final e você coloca o link aqui para ser direcionado. Então essa primeira parte é isso, né? Você vai criar essa primeira parte toda diz respeito a essa parte aqui, né? A parte da introdução e a parte do final onde você agradece.
mas de momento só isso daqui. Então, passou essa etapa aqui, você vai salvar. Então, nós já criamos aí nosso questionário. Essa primeira parte do nosso questionário já está salvo, e nós vamos agora começar a adicionar as perguntas. Para adicionar a pergunta, como vocês podem ver, tem essa primeira barra aqui, foi onde nós criamos o questionário. Essa segunda barra aqui é onde nós vamos começar a editar nosso questionário. No caso, essa primeira parte aqui, ó, é grupo de perguntas. Então nós vamos criar um grupo de perguntas para inserir o nosso primeiro questionário. No caso, é o QVB, né, que é o questionário que eu peguei para colocarmos. Então nós vamos lá criar o primeiro questionário. Então vamos lá no mais, e ele vai abrir aqui, ó. Aqui nós vamos colocar o título do questionário. Vamos colocar questionário de valores. E aqui nós vamos colocar as instruções do questionário, como aqui, ó, no nosso link aqui de exemplo. Então deixa eu só botar o próximo. Nesse caso aqui ele pede essa identificação porque é um questionário que tem a forma de resposta no Lime e no IAT. Então o respondente precisa colocar um código aqui que será o mesmo código que ele colocará lá no IAT também. Então, no caso, nesse exemplo que eu peguei, nós temos o questionário de perdão. Então, aqui vai ser o nosso questionário de valores agora que nós vamos colocar. Como vocês podem perceber, essa mensagem aqui inicial, ela nunca muda. Então, aquela nossa primeira mensagem lá, ela sempre vai estar por aqui. Então, perdão é o nome do questionário. Então, o nome que nós colocarmos aqui, ó, título, vai ser o nomezinho que vai ficar aqui em cima, em negrito. E aqui nós vamos colocar a instrução, nessa parte de baixo aqui, ó, instrução. Então vamos copiar lá as instruções e vamos colocar aqui. Outra coisa que nós devemos ficar atentos é essa tabela aqui, ó. Essa tabela aqui, ela tem que ser copiada também para lá, e adicionado o texto para lá também, porque nós temos que formatar isso aqui lá no Lime. Então eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V só para vocês verem como é que fica. Aqui, ó, abriu o questionário, a tabela. E essa tabela aqui ela pode ser formatada aqui dentro das ferramentas do próprio Lime. Então a gente pode centralizar aqui, não está centralizando. Deixa eu ver. É porque ele está com espaço aqui, ó. Não é. Bom, agora eu não sei porque ele não está formatando aqui, mas em todo caso vamos criar um novo. Então aqui, ó, tabelas. Nós podemos criar uma nova tabela que tem todas as formatações. No caso, a tabela tem 2 linhas e tem 7 colunas, né? Como nós podemos ver aqui, temos 7 colunas e 2 linhas. Aqui vão ficar os números da escala de resposta. E embaixo fica o texto. O texto que é totalmente não importante. Não importante. Pouco importante. Mais ou menos importante, muito importante e por fim totalmente importante. Vamos centralizar, ver se agora vai. Pronto, agora foi centralizado. Essa largura das nossas células a gente pode formatar. Então a gente pode vir aqui na tabela, selecionar, seleciona a tabela e vamos formatar a tabela. E aqui a gente pode dizer qual o tamanho que a gente quer a tabela, né? Vamos supor que a gente queira ela no tamanho aqui de 700, ó, ela vai aumentando conforme a gente for pedindo. No caso eu vou colocar 600, que eu acho que é um tamanho que fica ideal. Isso aqui, depois que vocês terminarem, que derem uma olhada lá se está formatado ou não,
no visualizador do questionário, da mesma forma que eu estou visualizando aqui, ó. Depois que vocês visualizarem, a gente pode, deixa eu só marcar aqui para vocês verem que o próximo questionário é de valores, só para vocês verem como é que vai ficar. Aqui é o próximo, aqui questionário de valores, aqui é a nossa tabela, ó. Então, conforme vocês derem uma olhada se essa tabela está ficando no tamanho ideal ou não, aí vocês vão formatando lá no tamanho na própria ferramenta lá do Lime. Então isso aqui é completamente fácil de formatar e vocês podem, né, ir formatando de acordo com o que forem mexendo aqui na tabela. Então fez essa primeira parte aqui do questionário, a gente salva o grupo de questões e vamos colocar agora as questões. Então abre aqui. Então quando clicarmos em perguntas, vai aparecer essa imagem, essa tela aqui, onde nós vamos colocar as perguntas. No caso, tratando do QVB, nós vamos colocar os itens. Então, onde nós colocamos? Então, antes de começar, a gente tem que editar isso aqui, ó, o tipo de pergunta. Vai ser o tipo de pergunta que a gente vai fazer o nosso questionário. Aqui ele vai dar as opções, ó, e ele vai mostrar ao lado, como vocês podem ver aqui do lado, exatamente como que fica cada formatação. Então, no caso do QVB, ele é essa opção aqui, ó, opção ordem, que é a opção justamente em que tem os itens e tem a escala de respostas ao lado, né? No caso aqui, deixa eu só mostrar o exemplo de novo, aqui, ó, nós temos os itens, como vocês podem ver aqui, e aqui, ó, a escala de respostas ao lado. Então, esse tipo é o tipo ordem. Caso a escala que vocês estejam trabalhando seja outro tipo de forma de resposta, então vocês procuram aqui a opção que melhor se encaixa. No caso daqui, nós vamos colocar aqui o tipo ordem, vamos colocá-la como obrigatória. Quando a gente coloca como obrigatória, o respondente ele só pode passar para a escala seguinte depois que ele finalizar essa, né? Marcar todos os itens. Nesse caso, a gente não vai ter nenhuma resposta com dados faltantes, com dados missing. Aqui nós temos as configurações avançadas. A gente não mexe muita coisa aqui, eu não vou explicar muita coisa para vocês dessa parte aqui, porque não é o foco de agora. Apenas uma parte aqui que é importante, aqui, deixa eu procurar aqui, largura da questão ou subquestão. Essa largura aqui, ó, é justamente isso daqui, deixa eu mostrar aqui no outro, é essa largura aqui, ó, tá vendo que o item ele é descrito em quase 70% do espaço aqui da tela, e a escala de resposta fica nos 30% finais. Então isso aqui é o que a gente coloca lá naquela configuração avançada. Vamos colocar aqui 70%, que vai ser justamente o espaço que vai ser utilizado pela descrição do item. Então basicamente isso. Aí nós vamos adicionar a pergunta. Deu um erro aqui porque eu não coloquei a gente não colocou os dados. Vou colocar aqui o código 1, que é a primeira pergunta. Nós vamos adicionar a pergunta. Pronto, depois de adicionar a pergunta, nós vamos ter que colocar agora os itens. Então a gente seleciona aqui a primeira grade, que é onde vai ficar a descrição do item. Por exemplo, QVB 01. Aí nós vamos clicando aqui nesse mais, ó, ele vai já automaticamente atualizando aqui, ó, QVB 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. São 18 itens e aqui nós temos as perguntas. Então a gente vai copiando cada pergunta e colocando lá. Primeiro item, aí nós temos que dar esse espaço aqui, né, já que se trata de um item que não vai ser respondido no papel, e assim sucessivamente, que os outros nós temos que fazer o mesmo procedimento, sempre tirando aqui, sempre formatando o item, né, deixando ele adequado à internet. Eu não vou colocar todos para não tomar muito espaço. Então aqui eu vou só colocar alguma coisa em cada um desses itens aqui para poder passar para a nova página. Então
Isso aqui vocês devem colocar cada item. Pronto, coloquei qualquer coisa aqui só para passar e nós vamos salvar as alterações. Então essa primeira parte da descrição dos itens já está completa e a gente agora precisa só colocar aqui a escala de respostas. Então, quando for aqui é o seguinte, né, a gente coloca os códigos, o código vai de 1 a 7 e aqui a forma de resposta. No caso, isso aqui também pode ser um texto, mas para ficar mais adequado à forma de resposta que a gente está colocando, a gente vai colocar os números. Aqui no caso isso aqui, ó, tá vendo onde fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7 aqui. Poderiam ser textos também, poderia ser totalmente não importante, pouco importante, importante, mais ou menos importante. Então aqui poderia ter texto, mas como ele fica muito grande e fica meio desconfigurado, a gente coloca a escala aqui, dizendo quais são o que significa cada número, e aqui a gente deixa apenas os números. Deixa apenas os números, porque facilita na questão visual. Então, quando a gente vai colocando os itens lá, nesse caso específico, a gente não coloca texto, deixa só os números mesmo. Então está aqui nossa escala de resposta. Salvou a alteração, pronto, nós estamos com o questionário de valores já feito. Então aqui, questionário de valores está completo. Então agora nós vamos para as perguntas demográficas. Aqui nós clicamos no mais, que vai ser outra pergunta, né? Vai estar em outra página. E aqui vamos colocar demográficas. E vamos... aqui a gente pode colocar as instruções. No caso... pode colocar o seguinte: a seguir você encontrará algumas perguntas sobre você. Você encontrará algumas perguntas sobre você. Tá estranho isso aqui, né? Nós podemos colocar. Então aqui nessa parte nós podemos colocar: a seguir, existem algumas perguntas sobre você. Responda, enfim, com sinceridade e tudo mais. Só uma introdução para o questionário demográfico. Caso não queira colocar, também não precisa essa parte aqui, porque no seguinte nós vamos estar com as perguntas lá. Eu vou deixar isso aqui só para vocês verem como é que vai ficar. A gente salva o grupo de questões. Aí agora nós vamos colocar as perguntas. Por exemplo, nossa primeira pergunta, você clica aqui no mais, nossa primeira pergunta é idade. Então quando a gente for colocar aqui a idade, a gente vai, bota o código aqui. O primeiro código que a gente colocou foi o código, acho que foi o código 1, aí aqui a gente coloca o código 2, vai seguindo uma sequência, né? Aí aqui texto, aí aqui a gente escolhe entrada numérica, que vai ser o tipo de questão que a gente vai ter. Bota aqui como obrigatória. E aqui nós colocamos primeira questão, idade. Então a gente salva. A gente adiciona a pergunta. Nós já temos a pergunta idade. Aí nós vamos aqui, próxima pergunta, clica no mais de novo, bota aqui o código 3. E qual é a próxima pergunta? Sexo. Então a gente coloca aqui, ó, escolhe o tipo da pergunta. Aqui tem sexo. Aqui sexo. Se a gente seleciona sexo, bota aqui sexo. Número 2, sexo. Aqui lá ele vai dar a opção de resposta masculino e feminino. É automático. Sexo já foi. E a próxima pergunta é estado civil. Aqui número 4. Aqui estado civil. E a gente vai escolher agora tipo de pergunta que possa se encaixar. Pode ser essa aqui, ó, múltipla escolha, porque a gente tem essa opção outra aqui, que pode justamente o sujeito colocar o estado civil que ele acha que contempla a sua situação, né? Então aqui múltipla escolha, a opção outra a gente coloca sim, obrigatória sim também. Essa opção outra é para ele poder colocar
para ele digitar, né, o que que contempla a situação dele. Então nós vamos colocar estado civil e nós vamos adicionar a pergunta. Quando a gente adiciona a pergunta, como se trata de uma questão de múltipla escolha, aparece aqui essa grade para a gente colocar quais são as opções de escolha. Então vamos colocar aqui DEM de demográfico 01. Isso aqui é só para a gente poder ter a organização do banco de dados, né? Então a primeira opção que a gente tem é solteiro. Adiciona aqui DM02 casado. DM03 divorciado. Divorciado. 04 viúvo. E 05 não vou colocar o outro porque ele já vai, se eu não me engano, ele já vai automaticamente. Se ele não for automaticamente, quando a gente for dar uma olhada lá, é só adicionar aqui a opção outro, mas eu acho que ele já vai automaticamente. Então vamos colocar apenas essas 4 opções e salva as alterações. Então aqui a gente já tem as questões salvas. Então pronto, já adicionamos as duas. Vamos agora ver como é que ficou lá nosso questionário naquela engrenagemzinha do Rotary lá. Então aqui nós vamos ver, ó. Tá vendo que ficou todo desconfigurado o termo de consentimento, justamente porque a gente não tirou as formatações lá que vieram direto do Word. A gente teria que colocar no bloco de notas para tirar as formatações e o texto ficar todo bem formatado. Então aqui a gente vai passar para o próximo para ver nossa primeira escala. Aqui é a escala de valores, ó, o questionário de valores. Está muito perto aqui, ó, a instrução do nome do questionário, então é só a gente adicionar um espaço lá antes de começar as instruções, que isso aqui fica mais para baixo. Da mesma forma, a gente pode colocar um espaço aqui quando terminar aqui princípios que guiam sua vida, que a tabela ela já fica mais um pouco para baixo aqui. E aqui, ó, como vocês podem ver, nossos itens estão aqui descritos. Então, item 1, item 2, item 3 que a gente copiou, os outros foram aqui preenchidos só para poder passar, né, já que o objetivo era só mostrar como é que funciona. E aqui nós vamos para o próximo. No caso não foi a pergunta obrigatória, por favor completar todos os dados. Como a gente marcou lá para ser obrigatório, então só passa se o respondente de fato responder todos os itens. Então após ele responder todos os itens, é que ele pode clicar aqui no próximo. Enquanto ele não fizer isso, ele não vai sair dessa página. E aqui nós temos, ó, o questionário sociodemográfico. Primeiro, idade, como vocês podem ver, ele já adiciona aqui o espaço, sexo, feminino e masculino, e o estado civil aqui, ó, não precisou colocar outros lá, foi automático, então ele foi e colocou outros aqui. Então aqui bem simples, idade bem simples, vamos por aqui 25, sexo masculino, estado civil solteiro, vamos enviar. Quando envia aqui, ó, aquela frase final que eu falei para vocês, ela fica exatamente aqui. Então muito obrigado pela participação, o Raul que faça parte da pesquisa e tal. Aqui está aparecendo não foi salvo porque é um exemplo, né? A gente clicou aqui no hot e não no link verdadeiro. Então por isso que tá essa palavra aqui não foi salva. Aqui a resposta não foi salva, as respostas não foram salvas, o questionário ainda não foi ativado. Então quando termina, né, o questionário, o sujeito clica aqui, ó, e as perguntas já foram enviadas, né? Ele clica aqui nesse link só para ele ser redirecionado aqui para o site do professor Valdinei. Então basicamente isso, só que o questionário ainda não está ativado. Para ativar o questionário, nós temos que ir nesse quadradinho vermelho aqui, ó, ativar questionário. Então quando clicar aqui, automaticamente ele vai vir para essa parte aqui. A única opção que a gente muda aqui é essa aqui, ó, respostas anônimas, a gente coloca não, esses outros a gente coloca sim. De momento eu não sei o que significa, todos, né? Aqui salvar tempos, claro, salvar o URL de referência, o endereço de IP, esse datestamp aqui eu não sei o que significa ainda, mas a gente não aceita a resposta anônima, então coloca não aqui, e a gente salva e ativa o survey. A gente coloca aqui não obrigado, isso aqui é para poder você fazer algum tipo de questionário ativo para botar no modo restrito. Não, a gente não quer no modo restrito, não obrigado e pronto. Nosso questionário ele está pronto para ser divulgado. O que é que a gente divulga? Aqui, ó, esse link que fica exatamente aqui. Então a gente copia esse link e quando esse link for divulgado, aí nossa pesquisa já está rolando. Então aqui, ó,
Agora aqui está valendo, esse aqui vai ser como o respondente de fato vai ver, e ele vai responder e as respostas ficarão armazenadas dentro do Lime. Em breve eu farei outro vídeo para explicar mais algumas coisas para vocês. Vou explicar como faz para colocar a condição de um item ser respondido apenas se o outro item for respondido em sim ou não, né, colocar essa condição, e vou mostrar para vocês também onde é que a gente pega os dados, né, onde é que os dados ficam armazenados e onde é que a gente exporta esses dados. Para não ficar muito longo o vídeo, vou acabar por aqui e em outro vídeo eu explico essa parte. Obrigado pela atenção e eu espero que esse vídeo seja útil para vocês. Muito obrigado.